eu me sentia angustiada, sabia? Porque queria fazer e não tinha como. Né? Aí você fica doido, pedindo a um e a outro para imprimir, para ver se imprimia alguns moldes que a gente acha na internet. É complicado. E você saber liberta. Antes, você fica lá engateando, né? Isso aqui vai para cá, daqui a pouco você vê está maior do que o outro, né? Quando você vai cortar, aí na hora de costurar, não casa uma parte com a outra, aí você tem que ficar cortando, ajeitando. Tá? E agora não, você já vai lá, faz um molde, já corta, já costura tudo certinho. Então a diferença é muita. Uma coisa é você pegar um molde em qualquer lugar, nessas revistas, onde for, e outra é você saber confeccionar aquele molde, né? Porque você vai saber alterar onde essa parte, por que essa parte aqui está assim. E a gente você vai se entusiasmando, você vai fazendo. Esse aqui, ó. Ai, eu amo esse aqui, essa. Eu queria sempre saber fazer essa golinha aqui, a palhinha que tem aqui na frente, mas eu não imagino falar, meu Deus, como é que faz isso? Aí você vai acostumando, você consegue fazer. E um monte, eu vou fazendo. Agora esse daqui também vai ser da afilhada da minha filha. Esse aqui foi o primeiro que eu fiz, ó. Quando eu fiz ele, que ficou pronto, eu falei, meu Deus do céu, não é que eu consegui fazer. Entendeu? Olha esse aqui, ó. Esse aqui com a golinha. Essa golinha aqui, eu falei, Jesus, como é que eu vou fazer essa gola? Meu Deus, socorro! Socorro, professora Amélia! Mas daí, no fim das contas, dá tudo certo. Olá, sou a Amélia, professora de modelagem, corte e costura, criadora do método Amélia Costura. Seja muito bem-vinda à aula 2 da Semana da Costura Infantil. Nessa semana vou te mostrar o caminho para você faturar e transformar sua vida através da modelagem, corte e costura infantil. Sim, isso é possível mesmo que você esteja do zero. Nunca fez modelagem ou nunca costurou. Ou para você que já tentou aprender, mas não conseguiu. Ou você que até costura, mas não tem técnica. Enfim, seja qual for o seu nível, você pode faturar e transformar sua vida através da modelagem, do corte e da costura infantil. Nessa aula eu vou continuar te ensinando na prática as oportunidades que existem na costura infantil. Mas se você ainda não assistiu à aula 1, é muito importante que você assista para entender essa aula. Porque na aula 1, nós vimos as oportunidades da costura infantil, ensinei a tirar medidas e já concluímos toda a aula de medidas. Ou seja, precisa ver a aula 1 para conseguir fazer os moldes hoje. Antes de começar a aula, eu quero muito agradecer os muitos comentários lá na comunidade do Facebook. Eu estou fazendo o possível e o impossível para responder a todas. Eles são a minha motivação para eu continuar com a minha missão de ajudar mulheres a faturar e ter a sua vida transformada pela modelagem, corte e costura infantil. Esses comentários fazem surgir uma comunidade de mulheres interessadas na modelagem e na costura infantil. E lá podemos compartilhar nossos conhecimentos umas com as outras. E aí, vamos começar a aula? Na aula 1, vimos que a costura infantil é uma costura leve e prazerosa, mas ela pode ser ainda mais leve e prazerosa se fizermos com um método bem simples e organizado. E existe esse método sem precisar de tantos cálculos. Sim, aprender a costurar pode ser mais fácil com um bom método e com alguém te ajudando no passo a passo, fazendo você mesmas os moldes e não dependendo de moldes prontos, sem clareza e difícil de usar. E para provar isso, vamos iniciar a modelagem da salopete. Então, você pode trabalhar de duas maneiras. Então,
Então, se você tem a criança, eu vou sugerir que você tire a medida da criança e coloque nesses espaços aqui, conforme a gente viu lá na aula 1. Quando você vê a altura da frente e a altura das costas, do mesmo jeito que eu te ensinei na aula 1, você vai juntar essa medida aqui, ó, essa com essa. Então, essa medida daqui com essa. E ainda tem o desenho na sua apostila para te orientar melhor, tá vendo? Cintura, quadril, a altura da frente e vira para a altura das costas, tudo junto. Então, você tem a criança, eu vou escrever aqui, ó, você tem a criança. Então, pegue a sua criança e com o acompanhamento da aula 1, tire a medida da sua criança. Agora, você não tem a criança, mas ainda assim você quer aprender ou até aprender para comercializar. Você vai usar uma tabela de medidas prontas. E vamos aprender agora a usar essas tabelas de medidas prontas. Elas vêm dessa forma, ó. Idade, aí aqui em cima tem todas as idades, variando de 1, como vocês estão percebendo aí, até 12 anos. Esses números que estão aqui em cima correspondem à idade da criança. Então, aqui, ó, vou botar a régua para destacar, tá vendo? Então, você tem 1 ano, 2, 3, até chegar a 12 anos. A gente tá te dando essa tabela como um bônus. Aí, nessa aula, a gente vai usar algumas medidas. Você vê que tem vários nomes da parte do corpo aqui. Mas nessas aulas, nós vamos usar essas que estão destacadas em verde. Então, a gente vai usar aqui a cintura. Então, vamos supor, no caso, eu vou usar a medida de 2 anos, que é essa aqui, ó. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o número 2 e vou seguir com o lápis até onde eu encontro a palavra cintura. Dessa forma, eu vou tirar minha medida, essa aqui, ó. Mas vamos supor que você não quer trabalhar com o número 2, você não quer trabalhar com a medida de 2 anos. Vamos dar um exemplo, você quer 6. Então, você vem aqui no 6, tá vendo aqui? Idade, 6 anos. Aí você desce e vai onde está escrita a palavra cintura. E aí você cruza, ó, cintura com o 6. E você vai achar a medida da cintura para 6 anos. Dessa forma, você vai conseguir, aqui onde está a palavra cintura, localizar a cintura para todas as idades. E escolher a idade que você quer. Vamos ver outra medida que a gente vai usar também, que é a medida do quadril. Então, eu vou pegar aqui e vou fazer o seguinte, eu vou escolher 2 anos, né, que eu escolhi. Então, eu vou descer e vou cruzar com quadril. Quadril, 2 anos. Eu vou usar essa medida daqui, ó. Mas vamos supor, você quer outra. Você quer trabalhar com 4 anos, por exemplo. Então, você pega aqui o 4, ó, idade. 4 anos. Aí você desce e vem aqui e lê, ó, quadril. E aí vem, ó, a medida seria essa aqui. Então, você precisa escolher uma idade e ver o que você quer e anotar no espaço que vamos te dar também essa apostila, na apostila. Então, você anota aqui. Eu vou até anotar as minhas já aqui, ó, para você perceber. Então, eu preciso aqui, tá me pedindo cintura. Cintura. Então, eu venho aqui, ó, 2 anos, cintura, 54, eu coloco aqui. Mas vamos supor que eu queria outra, como eu falei, eu não quero de 2 anos, eu quero outra. Então, eu venho aqui e localizo, ó, tá vendo? Vamos supor que eu quisesse 6 anos, eu já escrevi aqui. Dessa forma, você vai conseguir fazer todos os cálculos. Então, eu vou pro quadril. Eu quero de 2 anos, então eu venho aqui e pego, ó, 62. Eu coloco aqui. Antes de tudo, você precisa fazer isso. Agora eu vou para a altura da frente, que tá aqui, ó. Ok? Aqui, ó. 2 anos, altura da frente. Então, tá me sugerindo 26 para a altura da frente e 26 para a altura das costas. Essas duas medidas, eu quero elas juntas. Então, eu tenho aqui 26 mais 26, 52. Eu já trago para aqui, ó, o 52 junto. Certo? Porque eu quero essa de vez, né? Como a gente vai tirar aqui, ó,
da cintura até chegar a outra cintura, da cintura da frente até chegar à cintura das costas. Então, esse daqui, nessa peça, eu vou juntar a altura da frente com a altura das costas. Aí, eu já passo para a medida da altura da saia. Essa medida da altura da saia, a tabela de medidas prontas, ela dá sugestão. Se você quiser mudar, pode ser mudada, porque como é uma sugestão de medidas, não é uma medida assim como as de cima, você pode mudar se você quiser. Eu não vou mudar na minha peça. Então, aqui, no que eu quero a de 2, então eu venho descendo, ó, 2 anos. Aí eu venho aqui, a altura da saia. E a minha tá me dando 24, eu trago 24 para cá. Dessa forma, eu já tenho todas as medidas que eu quero. E faço a minha soma com os aumentos que estão aqui, ó. Então, que a gente viu na aula 1, os 6 centímetros. Então, eu já vou aqui, ó, e já faço a minha soma. Ó, o aumento aqui de 40 centímetros, eu já faço a minha soma. Aqui, já faço também. E aqui, eu já faço também. Pronto. Esse que eu tô fazendo aqui é para 2 anos. Mas Pro, eu não quero para 2 anos. Eu vou apagar para ensinar bem para você, para dar um exemplo. Eu não vou poder fazer o de 1 até o 12. Eu vou dar um exemplo no 1 e vocês vão continuando aí como um exercício, fazendo para todas as idades. Então, eu vou apagar, por isso que eu escrevi a lápis. Eita, que o lápis é bem forte. Então, ó. Então, vamos supor, eu não quero para 2 anos, eu quero para 1. Então, eu vou pegar aqui, ó, onde tá o 1, ó, idade, 1 ano. Aí, eu desço, ó. Cintura, eu vou botar a régua para você perceber, ó. Cintura, aqui tá escrito cintura, 54. Então, é de 1 ano. Então, eu vou trazer o 54 para aqui. Coincidiu que é a mesma medida. Aí, eu desço, quadril. Ó, de 1 ano, quadril, 60. A altura da frente e das costas. A altura da frente, 24. A altura das costas, 24. Então, 24 mais 24, 48. Aí, eu desço. Tá me dando a sugestão aqui de 22. Pronto. Então, se eu quisesse para 1 ano, né? Então, eu venho e faço 54 mais 6, 60. 60 mais 40, 100. 48 mais 2, 50. 22 mais 7, porque é 22 mais 2 mais 5. Dá 29. Isso. Mas tem algumas medidas dessa que é possível você mudar. Por exemplo, aqui o 40, que é a folga para saia, como a gente viu lá, né, na aula 1. Você pode mudar. Vamos supor, você não quer esse 40, você quer 30, coloque 30. Você quer 50, coloque 50 aqui. E essa medida também daqui, ó, da altura da saia, pode ser que você queira mudar ela, querer mais comprida. Então, bote 25, bote 24. Então, algumas medidas podem ser mudadas, outras não. Por exemplo, cintura, não. Quadril, não. Mas medidas de aumento pode ser mudada. Aí, você vai pegar todas essas e fazer como eu estou ensinando aqui, ó. Então, você vai até o 12 fazendo desse jeito. Certo? Então, dessa forma, a gente tá as medidas que a gente vai usar. Você pode ir até o 12, não precisa fazer tudo, não. Você escolhe a criança que você quer, porque perguntaram pra mim se precisa comprar os tecidos de todas as idades. Não há necessidade de você fazer agora todas as idades. Você pode escolher uma só e fazer a sua pecinha. E já tem todo o material na sua mão para quando você quiser, você fazer. A gente só está dando para você a liberdade de você escolher. Então, possa ser que a sua criança não tenha 2 anos, tenha mais, né? Mas, se você tem a criança, como a gente já viu, você não vai usar a tabela. Você vai fazer a medida dela. Então, você vai botar a medida dela aqui.
Então, é isso que eu vou fazer agora. Vamos supor que você não vai usar a tabela. Você tem a criança, não é? Como a gente viu lá na aula 1, se você não viu, a gente vai repetir isso a aula toda, viu? Você precisa realmente da aula 1, porque senão você não entende o que eu estou fazendo aqui. Então, vamos supor, você não vai usar a tabela. Você vai receber sua tabela, mas você guarda porque você tem a criança e você quer fazer na sua criança. Então, vamos supor que a sua criança, ela tenha 3 anos e meio, vamos supor. Ela tenha 3 anos e meio, né? 3 anos e alguma coisa. 3 anos, um pouco mais de 3 anos. E aí você pega e tira a medida dela, do mesmo jeitinho que eu te ensinei na aula 1 das oportunidades, da aula 1. Aí deu na cintura 56. Deu no quadril, quando você foi medir, 64. Isso é só uma hipótese, viu, gente? Então, deu aqui, quando você mediu a frente e as costas, deu 50. E você quer uma altura de saia de 30 centímetros. Porque aqui a altura da saia, você vai colocar a fita, como você viu lá, e vai colocar a altura que você quer aqui da saia. Ok. Então, o que você vai fazer? Você vai vir com essa aqui, ó, cálculo dos aumentos, e vai colocar cintura, 56. Somando com o 6 daqui, vai ficar 62. Aí você pegou lá quadril da criança, 64. Somando com os 40, 104. Você pegou a altura da frente com a altura das costas, que deu 50. Você vai somar e vai botar 52. E a altura da saia que você escolheu foi 30, mais 2, mais 5, 37. Dessa forma, sempre você vai conseguir as 4 medidas iniciais que a gente precisa. Pronto. Então, é fácil de fazer sob medida. Pronto, então vamos iniciar a nossa modelagem. O passo a passo da modelagem. Eu já estou aqui com as minhas medidas, que eu peguei, já fiz meus cálculos. Estão aqui, ó. A cintura, quadril, a altura da frente e costa e a altura da saia, que são as medidas que eu preciso. Então, você vai pegar um papel, de preferência branco, mas se você não tiver, qualquer papel vai servir. Um papel grande. Se o seu papel for pequeno, emende com cola ou com fita adesiva e você vai conseguir um papel grande. Aqui no caso eu mesma precisei emendar, ó, porque o papel era mais estreito. E tá tudo bem, não tem problema nenhum, pode emendar o papel. Vamos iniciar colocando o papel sobre uma mesa. Coloca o papel todo sobre a mesa e lá no alto do papel você vai escrever o seguinte: nesse sentido, no sentido horizontal, você vai escrever, ó, largura, lá do alto do papel, ó, a palavra largura. Escreve aqui no alto do papel, qualquer lugar do papel, porque aqui é o sentido da largura. E você pode também colocar uma seta assim, ó, te indicando que esse sentido do papel é o sentido da largura. Assim, ó, na sua frente, aqui tá a minha frente, ó, assim. Agora você vai escrever na vertical a altura. A altura. E colocar a seta indicando que o papel nesse sentido, assim, é a altura. Então, a gente percebe, ó, assim, largura, assim, altura. Por que a gente faz isso? Porque você já vai se acostumando a usar a fita métrica de forma correta, nas posições corretas. Então, quando eu tô com a fita nesse sentido, em relação a mim, né, aqui assim, eu estou medindo largura. Quando eu estou com a minha fita em pé, em relação a mim, eu estou medindo a altura. Dessa forma, você já fica sabendo que aqui é largura, aqui é a altura do papel. Agora, vamos ver aqui na peça, né, o que cada medida dessa representa. Então, eu vou pegar a nossa salopete para a gente identificar bem, porque eu sei que antes fica curiosa para saber onde é que entra essas medidas, não é? Então, vamos ver aqui na pecinha.
A cintura. A cintura vai representar aqui o cós. Então, a cintura, né, com o aumento que a gente já fez, é o cós. Eu vou abrir para ficar melhor para a gente ver. Então, aqui, ó. Então, o que vocês vão fazer, né? O que você vai fazer? Você que tá aí comigo fazendo. Então, é o cós. Então, é essa medida aqui, ó. Tá vendo? É essa medida aqui. É o cós. Isso é a cintura. Então, aqui, ó. A cintura será o cós. E o quadril, Pró, será o quê? O quadril será aqui, ó. O volumezinho da saia, que eu vou botar ela aqui pra você ver, ó. Então, onde é que vai ser o quadril? No lugar do quadril, né? Então, será aqui, ó. Tá vendo? Então, essa distância toda daqui é o quadril, ó. Do tecido aqui todo, aqui embaixo, na saia. Então, será a saia. Na verdade, é a largura, né, da saia. E frente e costa, será o quê? A alça. A alça da nossa peça. Então, é isso aqui, ó. Eu vou até abrir para você ver. Ó. Na medida que vai da frente até as costas. Então, aqui, ó, será a alça. E a altura da saia aqui? Será a altura da saia, já com o aumento que é esse aqui. Então, aqui, ó. Será essa altura daqui para baixo. Dessa forma, você já entendeu quando eu falar as medidas que a gente vai colocar aqui, na prática aqui, o que é. Daqui a pouco a gente vai pegar ele de novo, ela de novo, né? A salopete de novo. Eu vou deixar ela aqui. Então, vamos lá. Nós vamos começar a nossa modelagem aqui no papel. Vamos já colocar o molde no papel, né? Então, você vai colocar o seu papel esticado em cima da mesa, né? Já tá aqui com largura, com altura, na posição certinha. Aqui é um T, altura. Então, coloque as setinhas para sempre você saber, né? Repetindo, ó, a largura, a altura, né? Para você se localizar bem e já saber isso aqui. Então, vamos agora marcar a largura da saia da salopete. Então, onde é que eu vou achar a largura da saia? Aqui, ó, quadril. Então, qual é a largura? É o 102. É esse aqui, ó. É a medida que tá aqui, ó. Então, como que eu vou marcar a largura? A gente já viu que a largura é nesse sentido. Então, a gente vai colocar a fita aqui, lá no comecinho. E da mão esquerda para a direita, a gente vai marcar um pontinho na fita com 100. Ó, aqui assim, ó. 102. A minha fita tá aqui. Eu tô marcando embaixo, ó, embaixo do valor 102. Eu vou marcar pra cá e vou marcar pra cá. Porque se eu marco assim, ó, a minha linha não vai ficar torta. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma linha no sentido da vertical, então de cima para baixo. Eu vou fazer uma linha no sentido da vertical. Deixa eu fazer uma observação para você. Eu tô aqui usando o piloto para ficar fácil de você visualizar. Mas não há necessidade. Pode usar o lápis comum. Pode me acompanhar usando o lápis comum que você vai enxergar bem aí. Agora, vamos marcar a nossa altura. E onde é que a gente vai achar a altura? Aqui, ó, a altura da saia, já com o aumento necessário. Então, tá aqui, ó. 31, tá? Então, a altura em modelagem, a gente marca de cima para baixo. Então, você vai colocar a fita em pé, tá vendo? A fita em pé. E vou marcar 31. 31. Só que é muito longo e eu tô com a régua pequena, né? Eu vou fazer mais marcas assim, ó, para que a minha linha não fique torta.
ó, 31. E eu vou riscar. Procure marcar bem certinho. De novo, aqui, ó, de cima para baixo. 31. Sempre a gente marca assim, depois do número, ó, na linha que corresponde ao número, depois do número. Aqui tá o 31. E vou riscar. Eu vou riscar até encontrar aquela linha que eu fiz na vertical. Elas vão se cruzar. Cruzou aqui, ó. Deixa eu chegar mais pra cá um pouquinho, pra eu fazer o outro lado. De cima pra baixo. E eu vou levar minha linha até a outra ponta do papel. Pronto. Dessa forma, eu já tô aqui com o quê? O molde. Aí você escreve nele. Molde da saia da salopete. Muito bem. E quantas vezes eu vou precisar cortar isso aqui? Aí a gente volta lá para nossa peça, ó. Quantas vezes? Uma vez só, ó. Uma vez só. Então eu escrevo aqui, ó, uma vez no tecido. Por que eu faço isso? Porque quando eu for cortar, eu já estou orientada, né? Eu já sei o que é que eu vou fazer. Sim, aqui, ó, eu posso escrever, ó, largura da saia da salopete. Vou escrever aqui errado, não foi? Salopete. E aqui, ó, eu vou colocar nas linhas verticais a altura da saia da salopete. Eu tô escrevendo bem grandão assim, mas pode escrever pequeno. Eu tô escrevendo grandão para que você consiga, né, visualizar. Então, ó, a altura da saia da salopete. Ok. Eu vou colocar esse símbolo aqui em cima, ó. Para o que é isso que você tá fazendo aí em cima? Nada mais é isso aqui do que o símbolo do franzi. Quando a gente coloca assim no molde, a gente sabe que esse local a gente vai franzir o tecido e vocês só vão ver isso na aula 3, tá? Mas por enquanto deixa assim o símbolo do franzi. Vocês já estão aprendendo coisas novas, que talvez vocês nunca nem ouviram falar. Que esse é o símbolo do franzi. Agora a gente vai cortar pelas linhas. Que linha é essa? E essa? Então vamos cortar em cima da linha. Então eu vou pegar aqui e vou vir cortando. Quando você for cortar, procure cortar bem certinho em cima da linha, para que você não altere a sua peça, o seu molde, né? Cortei a linha da largura, agora eu vou cortar a linha da altura da peça. Dessa forma, você terminou o molde da saia da salopete. Parabéns, você conseguiu terminar. Agora vamos fazer
os outros 2 moldes, porque a gente vai precisar de mais 2 moldes. Então, vamos pegar o nosso papel, né? Avançar com ele, que eu ainda tenho papel aqui bastante. Olha. E vamos fazer agora o molde da altura da alça. Então, eu vou fazer o molde da altura da alça. Eu vou virar meu papel, assim. Eu vou fazer o molde da altura da alça, para você entender bem. Do mesmo jeito que eu comecei lá com o molde da saia, eu vou fazer aqui no alto, ó. Então, eu vou escrever aqui, ó, largura, ok? E vou botar essa setinha para eu saber que nesse sentido é a minha largura. E eu vou escrever aqui assim, altura, porque fica fácil de eu identificar o que é largura e o que é altura. Aí eu vou precisar da altura da alça. Onde que eu vou achar essa altura da alça da minha salopete? Aquela medida que a gente tirou, ó, a gente até escreveu aqui, ó, rascunhamos aqui. É bom que você já rascunhe porque localiza, ó. A altura da frente com a altura das costas mais 2 é o resultado para minha altura da alça. E tá me dando, nesse caso aqui, para essa idade, essa altura. Então, eu pego aqui e vou, ó. Como que eu marco a altura? De cima para baixo. Então, ó, fita em pé. Então, eu vou aqui, ó, com a minha fita em pé, até o número 54. Tá vendo aqui, ó? Então, embaixo do número na fita é que eu risco, ó, o 54. Ok? Eu risco de um lado e do outro para não ficar torto. E aí, ó, você vem aqui e faz um risquinho. Não precisa ser muito grande, não. Eu até fiz grande demais. Não precisa ser muito grande. Então, dessa forma, eu já tenho a altura da minha alça. Eu vou mostrar na peça para você ver o que eu tô fazendo. Aqui, ó. Tá vendo? É isso aqui que eu tô fazendo. Mas eu preciso de uma largura para colocar aqui, porque eu já tenho a altura da alça. E a largura da alça? Então, a largura da alça, a gente tá dando para vocês essas sugestões aqui, ó. Sugestões de largura da alça. Como o nome tá dizendo aqui, é uma sugestão. Então, você pode ficar à vontade para mudar se quiser. Mas eu vou usar a sugestão daqui. Então, como eu tô fazendo para 2 anos, essa tabelinha aqui tá me dizendo, ó, que de 1 ano até 6 anos, eu posso colocar 10 centímetros, que fica bom. E é isso que eu vou fazer agora. Eu vou colocar 10 centímetros. Aonde que eu vou colocar? Na largura. Não é largura de alça que eu quero, então eu vou botar no sentido da largura. Eu vou mostrar na peça o que é que eu tô falando, ó. É isso aqui que eu tô falando, ó. Então, eu vou botar a largura. Como ela é dobrada, eu tenho que botar um valor maior para poder fazer a dobra. E vocês só vão ver isso lá na costura. Então, eu vou colocar, aqui tá me dando a sugestão de 10 centímetros. 10 centímetros. Então, eu pego aqui, ó, anoto 10, risco de um lado do outro. Como é longo, eu vou riscar mais para não ficar torto. 10 centímetros. Vou botar aqui embaixo também. E vou riscar, ó. Dez centímetros. Então, eu tenho aqui, ó, a altura da alça, que nesse caso foi de 54. 54. Nesse caso, cada idade vai ter a sua altura. E aqui eu tenho a largura da alça, que nesse caso, 10 centímetros. Eu escrevo aqui nesse molde da alça.
Por que eu tô escrevendo nos moldes tudo direitinho? Para não me atrapalhar na hora que eu vou cortar. Agora eu volto aqui na peça para eu mostrar uma coisa para vocês que eu vou escrever lá no molde. Ó, a alça são 2. Então eu vou precisar de quê? Eu posso usar um molde só, mas eu escrevo no molde 2 vezes no tecido, porque eu vou precisar de 2. São 2 alças. Fiz isso. Eu vou recortar meu molde. Ok, eu já estou com o meu molde da alça pronto. Então, parabéns, você conseguiu fazer. Vamos reservar. Agora vamos pegar o nosso papel novamente, porque a gente precisa de, são 3 moldes. Então, a gente vai pegar o papel de novo e vamos escrever nele de novo largura, assim. E botar uma setinha indicando que tudo que eu marcar aqui vai ser largura. E nesse sentido, eu vou escrever a altura. Eu saber que tudo que eu marcar assim será a altura. Então, eu vou pegar de novo aqui e vou encontrar agora o cós. O que é cós? Essa partezinha aqui, ó. Que a gente combinou que fica na cintura, né? Então, essa partezinha aqui que eu vou cortar, que eu vou fazer o molde agora. Então, como que eu vou fazer? A cintura. Então, o cós é a cintura. Então, cós é a cintura. Então, a cintura aqui deu 60 centímetros. Então, a largura do cós será 60 centímetros. Então, eu marco daqui pra cá, na minha mão esquerda, em direção à minha mão direita. Eu marco 60 centímetros, que no meu caso aqui. E traço de cima para baixo uma linha vertical. Aqui é a altura do cós. A altura do cós. E agora a gente vai pegar uma... não, aqui é a altura do cós. E aqui, largura do cós, que foi 60 centímetros. Eu preciso de uma altura para esse cós. O que é a altura do cós? É isso aqui, ó. Então, você precisa dar uma altura aqui. Então, você precisa ter essa altura. Então, eu tô fornecendo para você, né, a sugestão de altura de cós para todas as idades, de 0 a 12. Como o nome diz, é sugestão, então você pode mudar se você quiser. Aí eu vou aqui e vou procurar a idade que eu quero. No caso, eu tô fazendo para 2 anos. Nesse caso aqui, eu tô fazendo para 2 anos, então eu vou pegar aqui, ó, de 1 a 3 anos, 8 centímetros. Então, de cima para baixo, eu já sei que a altura eu marco assim, de cima para baixo. Eu vou marcar aqui, ó, 8. 8. 8. E vou riscar, formando o meu retângulo do molde do cós. Nesse caso, marquei 8 centímetros de altura. Posso mudar? Pode. São sugestões. Se você quiser mudar, pode mudar, deixando mais ou menos o tamanho aqui. Dessa forma, a gente escreve nele aqui, ó, molde do cós. Escreveu o molde do cós. Eu vou aqui mostrar para vocês o que eu vou fazer, ó. Molde do cós. O molde do cós, 2 vezes também, porque eu tenho um tecido aqui e eu tenho outro aqui. Então, vai precisar de 2 vezes. Então, eu escrevo aqui, ó, 2 vezes no
tecido. É importante eu fazer isso para na hora que eu for cortar, eu já cortar tudo certinho. Agora eu vou recortar o molde. Eu vou tentar recortar assim, só para você visualizar e não sair do lugar. Vou cortar daqui de baixo, fica mais confortável. Isso. Aí eu corto assim, ó. Aqui na largura. Procura cortar sempre em cima da linha que foi marcada. Pronto, então vamos ver agora os nossos moldes. Vamos repassar. Então, você tem o molde da saia da salopete, uma vez no tecido. O molde da alça, assim, o molde da alça, 2 vezes no tecido. E o molde do cós, 2 vezes no tecido. Então, são 3 moldes para a gente poder fazer a nossa salopete. Então, você pode perceber que ao fazer esses moldes, foi de maneira fácil e prática, usando poucos materiais. E é mais uma oportunidade da costura infantil. Você não precisa iniciar com muitos materiais. Você viu que a gente usou aí pouca coisa, né? Então, até mesmo na hora dos tecidos, você vai perceber isso. Então, a gente sempre diz, conhecimento primeiro, investimento depois. E agora eu vou te mostrar que nem os tecidos precisam ser muito para começar. Com os moldes já prontos, como você está vendo aí, é possível vencer o medo de cortar, porque você tá fazendo os seus moldes, então você vai ter segurança. Tudo que você fez aqui foram medidas que você tirou aqui. Então, você está tendo toda a segurança, dessa forma você começa a perder o medo de fazer modelagem. Então, vamos agora para o passo a passo do corte da salopete. Então, vamos lá para o passo a passo. Como a gente já fez os moldes e já está tudo certinho, a gente não vai se preocupar mais. Se você quiser, confira todas as medidas se você fez certinho antes, né, de começar o corte. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos passar o nosso tecido. Então, você vai pegar o seu tecido e você vai passar o ferro, né? Passar com o ferro para ele ficar esticadinho. Sempre que a gente começa a costurar alguma coisa, é legal que a gente vá passe antes. Então, vamos passar, não deixa o ferro muito quente, o meu aqui no 3 fica bom. Eu vou molhar, é legal que molhe um pouco. A gente molha um pouco o tecido para passar. Como eu vou fazer uma salopete para 2 anos, eu vou precisar de 50 centímetros para fazer uma salopete. Esse meu tecido aqui, ele tem quase 1 metro. E como eu disse, dá para fazer 2 salopetes com ele. Se você perceber, é pouco tecido que iremos usar. Dá para fazer 2 salopetes, como vimos na aula 1, dá para aproveitar até mesmo retalho. Certamente, fazendo 2 salopetes aqui com 1 metro, eu ainda vou ter retalhos que, se eu quiser, eu posso até fazer um cropped e assim aumentar o meu ganho nas 2 salopetes, porque eu posso vender os croppeds que eu fizer. Então, eu estou molhando bem o tecido, faça isso. É só um borrifadorzinho com água, um pouquinho de amaciante e um pouquinho de álcool. Bem pouquinho mesmo. Gotinhas. Então, eu vou passando bem o tecido. É muito importante que você faça isso. Borrife com água e passe bem o tecido. Vamos passar bem o tecido, deixar ele bem esticado,
Quanto mais você passar esse tecido, mais você terá segurança para cortar. Uma das principais coisas que acontece no aprendizado de costura é o medo do corte. Eu acredito que o medo do corte ele supere ainda o medo da modelagem. Porque quando você erra lá na modelagem, é papel, né? Então é fácil de substituir. Mas quando você erra o tecido, acontece às vezes uma pequena frustração. Essa frustração, ela só consegue ser superada, né? Se não acontecer muitos erros no corte. Então, para não acontecer esses erros nos cortes, você tem que estar segura na modelagem. É por isso que é importante você saber fazer a modelagem. Porque aí você vai se sentir segura e não mais vai ter medo do corte. Eu acho que você está me entendendo. O corte, às vezes, né? A pessoa vai cortar e passa a tesoura a mais ou a menos. E aí fica receiosa. A modelagem vai te dar toda essa segurança. Agora a gente está terminando aqui de passar, o meu tecido está com quase 1 metro e ele dá para cortar 2 salopetes dessa. Pronto, passadinho o tecido. Agora eu vou esticar o tecido na mesa para a gente conseguir fazer o nosso corte. Então vai ser de uma maneira bem simples, você vai perceber isso agora. Então, vamos pegar o nosso tecido. E vamos fazer o nosso corte agora. Quando a gente vai cortar uma peça de roupa, é importante que a gente comece sempre do molde maior para o menor. A gente dá essa ordem. Mas por que, Pro, que a gente faz isso? Por que do maior para o menor? Porque se você fizer do menor para o maior, é possível que o tecido não seja suficiente. Então, a gente sempre faz do maior para o menor. Então, como eu estou aqui com o molde da saia, é o maior. Então, eu estico o meu tecido sobre a mesa. Olha que ele está esticado. Agora, eu vou dizer para você o sentido aqui do tecido, ó. Isso aqui é a orelha do tecido, aqui, ó. É o finalzinho do tecido. Sentido orelha, sentido trama. Então, eu vou pegar o que tá escrito aqui, ó, já tá escrito, ó, a altura da salopete e colocar nesse sentido. Por que que eu tô cortando nesse sentido? Porque a maioria das vezes a gente corta as peças de roupa no sentido da auréola. E por que eu digo a maioria? Porque vai haver ocasiões em que você pode mudar. Não é uma regra rígida que nunca possa ser mudado. É uma regra que fica melhor o caimento. E no caso aqui o caimento vai ficar melhor se você cortar o sentido auréola. Eu vou até escrever aqui para lembrar. O sentido auréola e é o sentido do fio. Então aqui eu vou escrever, ó, fio. É legal você escrever no molde. Então, você vai saber que aqui é o sentido, ó, do fio, o sentido da altura. Agora, eu vou prender todo com alfinete. E sempre algumas mulheres, elas me relatam, né, que elas têm medo de cortar. Mas essa insegurança vem, como eu já falei, né, de não tirar as medidas direito, de não fazer a modelagem. Então, você percebe a importância e a segurança que a modelagem dá. E à medida que você for fazendo os seus moldes, esses medos, eles vão sumindo. Mas vá junto comigo prendendo o seu tecido. Eu não vou cortar logo porque eu quero que você me acompanhe. Estique o seu tecido com calma em cima da mesa, tá?
e vá, ó, prendendo o alfinete nas pontas do tecido. Deixa ele aqui bem certinho, como eu tô deixando o meu aqui, ó, bem certinho. Observe aqui, bem certinho. Se precisar você colocar mais alfinete por aqui, tá tudo bem, pode colocar, tá? Se você, né, aqui quiser colocar mais alfinete aqui, mais aqui, ó, tudo bem. Mas junto aqui comigo, você vai perder agora esse medo, que às vezes pode acontecer, né? Então vamos lá. Você está percebendo que essas dificuldades, elas podem ser vencidas, né? Passo a passo, que isso pode se tornar natural para você. Veja agora como você deve segurar a tesoura. Sim, você tem um jeito certo de segurar a sua tesoura. Então, se você tem uma tesoura que é de corte, né, para tecido, você vai perceber que ela aqui é maior do que aqui, né? Essa abertura é maior do que essa. Abertura maior, a gente faz isso, ó, e coloca mais dedos aqui dentro. E esse dedo, ele vai para aqui. Dessa forma, você vai ter, ó, mais firmeza no corte. Porque se você fizer o contrário, assim, você não vai ter um corte bom. A tesoura foi feita para ser usada dessa forma. E ela é mais reta aqui do que aqui. Então, ela vai te facilitar o corte. Então, vamos lá cortar com muita calma. Caso ao iniciar o corte agora, né, você fique um pouco nervosa. Talvez foi a primeira vez que você está fazendo isso. Você nunca fez. Você aí que está comigo, né, fazendo. Você colocou seus alfinetes tudo aqui. Vamos colocar bastante alfinete para dar mais segurança. Então, você prendeu em cima do seu tecido assim. Mas talvez você agora ficou um pouco nervosa porque é a primeira vez. Se você ficou nervosa, o que a gente vai fazer? A gente vai parar aqui um pouquinho. Você vai lá na sua cozinha, bebe um pouco d'água, respira fundo. Vamos respirar fundo? Isso mesmo, respire fundo junto comigo e vamos cortar. Já bebeu sua água, deu seu tempinho, agora vamos cortar. Vamos lá? Segura a nossa tesoura de maneira correta e vamos lá cortar. Você vem aqui com muita calma, ó, abre a sua tesoura, ó, e fecha, ó. Pode segurar com a sua mão o molde para ele não ficar correndo e vai, ó, acompanhando o molde, bem lento, bem devagar. Não precisa pressa, a gente está fazendo uma costura leve e prazerosa. Então não vai precisar corre, né? Você não está com pressa, você está fazendo no seu tempo. Então vamos lá, com toda a segurança, vamos cortando. Por exemplo, se você começar a ficar nervosa, pare, aí respire de novo e volte a cortar. A costura é para nos trazer prazer, calma, relaxamento e trazer segurança também para a nossa vida. Pronto, você conseguiu, você chegou até o fim. Olha, tá vendo? Olha aqui a sobra do tecido. Agora eu vou cortar essa parte daqui. Ó, que tá essa... No meu caso aqui, a minha auréola é muito pequenininha. Então, eu posso chegar até o fim. Se a sua auréola, que é essa parte aqui do tecido, tiver uma partezinha branca, aí você tira, você corta. Quando tem uma partezinha branca, surge uma linhazinha. Então, você já corta nessa linha. Agora, eu vou cortar aqui a parte de baixo, ó. A parte de baixo. Devagar, não precisa pressa. Não precisa pressa. Vamos lá cortando devagar. Observe como você está tendo segurança para cortar, porque você está com o seu molde certinho, que vai dar tudo certo no final. Então, essa segurança é a modelagem que traz para você. Porque, do contrário, você estaria aqui perdido. Onde é que eu marco? Onde é que eu coloco a linha? Onde é que eu risco? Meu Deus, tá torto. Não, você tá com o molde aqui.
que está com todas as informações que você precisa. Então, é isso que a gente fala. A modelagem, ela é libertadora para você. Agora é o seguinte, cortamos o molde da saia. Cortamos a parte da saia no tecido. O que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso corte e vai deixar ele assim, ó. Eu sugiro que não tire ainda dos alfinetes. Deixe no alfinete até a aula 3, tá? Então, eu vou dobrar dessa forma aqui. E vou guardar, reservar aqui, porque a gente vai cortar agora as outras partes. Agora, vamos cortar o cós. Lembra que o cós, né? Aqui, a gente cortou o molde do cós. Então, vamos cortar agora o cós. Deixa eu ver, molde do cós. É esse aqui. O molde do cós, eu vou cortar ele no sentido auréola. Mas por que, Pro, você vai cortar ele no sentido assim auréola? Porque quando a gente corta cós, é legal que a gente corte nesse sentido. Porque você vai observar que o tecido nesse sentido, ó, no sentido auréola, ele cresce muito pouco, quase não cresce. E eu não quero que meu cós cresça. Então, eu vou virar meu tecido, eu vou virar ele assim. Agora, eu tô aqui com o sentido auréola, ó. Tá vendo? Aqui. Que o sentido auréola é o sentido do fio. E eu vou colocar meu cós aqui em cima, ó, dessa forma. Olha que segurança para colocar. Eu não preciso estar preocupada, né? Com nada. Eu coloco aqui em cima o molde. Só pego o sentido auréola porque eu quis cortar no sentido auréola. É obrigado toda vez que eu corto cós cortar no sentido auréola? Não. Mas no caso eu não quero que cresça. Então eu vou cortar no sentido auréola, que é esse sentido onde o tecido termina. Mas eu poderia cortar, Pro, no outro sentido? Poderia também. Não tem regras rígidas demais na costura. E é isso que é muito bom na costura, né? As regras não são rígidas. Então, agora eu vou cortar. Do mesmo jeito, se surgiu aquele nervosinho, mas eu acho que você já passou pelo nervoso porque você já cortou a saia, você agora já está mais tranquila. Então, você já vai cortar com muito mais segurança. É só colocar o molde em cima e cortar. Então, estamos cortando aqui tudo com muito carinho, muito cuidado. Eu e você, juntinhas, cortando aqui, ó, com muito cuidado e carinho. Então, eu vou aqui cortando. Porque a gente está fazendo tanto carinho, tanto cuidado. Primeiro que a gente vai ter uma satisfação muito grande, que vai ser possivelmente a nossa primeira peça, não é isso? E além disso, você quando terminar a peça na terceira aula, você vai postar lá na comunidade da Semana da Costura Infantil, e você vai concorrer a R$200 em tecido. Imagina, R$200 em tecido. É muito tecido, muito tricoline para você fazer quantas salopetes você quiser. Então, não deixe de fazer. Faça, corte aqui junto comigo. E mesmo agora, poste também o que você está fazendo. O molde. Comente pra gente como tá sendo para você fazer os moldes. Isso. Agora observe aqui, ó. Eu cortei aqui, ó. Tá vendo? No sentido auréola, a auréola ainda tá aqui, ó. Que eu tirei. Eu cortei aqui. Observe agora o que eu vou fazer. Fica faltando essa parte de cortar. Ok. Só que tá escrito no meu molde, olha aqui. 2 vezes no tecido. Eu cortei uma. Então, eu trago ela aqui pra cima do tecido de novo. Trago pra cima do tecido de novo. Tiro o alfinete e coloco de novo. Pra eu prender, porque eu preciso de 2. Eu não vou ficar só com uma. Eu preciso de 2. Coloco de novo. E vou cortar de novo, igualzinho.
Agora me diz aí se não está sendo fácil cortar nossa salopete. Nessas 2 aulas nós tiramos medidas, aprendemos a fazer aumentos, modelamos e cortamos. Você sabe exatamente o que está fazendo, sem estresse, sem medo, porque foi você que fez, junto aqui comigo, né? Então, tá sendo muito fácil e prazeroso. Pronto, aqui eu confiro 2 vezes no tecido, ó, 2 vezes no tecido. Do mesmo jeito, eu não vou tirar dos meus alfinetes, eu vou deixar dessa forma, dobradinho e guardado. Agora nós vamos cortar a alça. O tecido ainda está aqui, ó, no sentido orelha. Tá até aqui ainda a orelha. Tá vendo? Tá no sentido orelha. Eu vou pegar a alça e colocar assim também, ó. Sentido orelha. Coloco a alça aqui, o mais certinho possível, né? E vou alfinetar. Por que, Pro, você tá colocando a alça no sentido orelha? Eu poderia colocar nesse sentido, se eu não tivesse tecido suficiente, poderia também. Você poderia colocar no sentido da trama. Mas como eu não quero que cresça muito, quando eu coloco no sentido auréola, o tecido cresce menos. Crescer, que a gente fala, é ele ficar assim meio folgadinho, né? Ele vai ficando folgadinho, principalmente quando lava. Então, vamos cortar tudo no sentido auréola. Tudo não. A saia a gente cortou no sentido da trama. Vamos lá. Prendo com alfinete, sempre é o mesmo processo. Sempre é o mesmo processo, coloca aqui sentido auréola, prende com os alfinetes, pode prender. Agora você já está no terceiro corte, então aquele medo, aquele nervosismo, ele já está passando, você já está bem segura no corte. Então vamos lá cortar nossas alças, então, vamos lá cortar. Vamos cortar devagar, não precisa pressa. Eu tô cortando aqui devagar junto com você. Vamos cortando, abrindo a nossa tesoura, segurando a tesoura corretamente. Olha que segurança, não é? Sem medo, vai dar certo, não vai dar certo. Olha como te trouxe toda a segurança. Vamos lá, cortar aqui. E a gente vai e olha o molde 2 vezes no tecido. Eu cortei uma, eu chego o meu tecido pra cá, coloco em cima de novo, aí tiro meus alfinetes e coloco de novo. Tiro, coloco de novo. Tiro, coloco de novo. Tiro aqui e coloco de novo. Tiro aqui, coloco de novo. Então, quando terminarmos de cortar essas alças, nós já estaremos concluindo o nosso corte. Então não esquece de postar lá na comunidade o que você está fazendo aqui. Eu gosto de saber se eu estou te ajudando. E eu estou respondendo a muitas perguntas de vocês, de como avançar, de como aprender mais. E eu ensino, né, este método. E o fato é que sim, que eu tenho um curso, não é? Eu tenho um curso com a minha metodologia toda explicada de forma fácil, organizada, com muita clareza, em uma plataforma de cursos. Ou seja, você não precisa vir até mim. Você pode ouvir e ver tudo o que eu estou fazendo. Exatamente como estamos fazendo aqui. Tudo no conforto do celular. Além disso, conta com suporte de perto. Se tiver alguma dúvida se você acontecer de ter uma dúvida aí na sua casa, é só perguntar que eu vou lhe responder. E nos próximos dias eu vou abrir uma nova turma para poucas pessoas que queiram avançar e transformar a vida. Mas por enquanto eu quero que você aproveite bem esse conteúdo que está incrível.
E lá na comunidade do evento, nós estamos recebendo vários comentários lindos e eu estou amando cada um deles. Mande as fotos do que você está fazendo. Eu quero muito ver a foto da sua modelagem e do seu corte. Olha aqui, ó. Todo o seu corte. Então, mande a foto que você fez, todo o seu trabalho. Eu quero ver. Eu gosto muito de ver quando vocês fazem isso, né? Olha, tá vendo aqui? Não tirem, é o conselho que eu tô te dando, não tire de cima, é o conselho de experiência, você vai saber na terceira aula por que eu tô falando isso e tô frisando tanto. Não tire os alfinetes, deixe dessa forma em cima dos moldes. Deixe dessa forma. Agora aqui você tá percebendo, olha, o tanto de tecido que sobrou? Olha para aqui, gente, que legal. Eu tô aqui já, vou cortar outra salopete, eu não disse a vocês, e aqui nem tinha 1 metro todo, e dá para 2 salopetes de 2 anos, e eu acredito que ainda sobre tecido para eu fazer uma outra pecinha, tá vendo? Tá sobrando todo esse tecido aqui do 1 metro, que eu peguei quase 1 metro. Então, você vai fazer o seguinte, você vai, olha, toda vez que a gente corta e não vai costurar no mesmo dia, a gente faz isso, arruma o tecido todo direitinho para que ele não cresça. Então, ó, todo o tecido bem arrumadinho assim. E vamos fazer os nossos rolinhos para costurar. Ah, outra coisa, se você às vezes já costura, né? Quem é iniciante vai me aguardar, mas quem não é, às vezes já costura. E talvez a ansiedade não vai te deixar, né? Deixar assim guardadinho. Mas eu vou sugerir uma coisa. Mesmo que você já costure, deixe assim arrumadinho, aguarde a aula 3, porque eu vou te ensinar técnicas que talvez você nunca viu. Então, vamos deixar dessa forma que eu tô deixando aqui, ó, muito bem organizado e arrumado. E meninas, além disso, para participar do sorteio, vocês precisam acompanhar as aulas, fazer a peça junto comigo e postar todo o passo a passo para que para que você, né, participe do sorteio. Eu quero muito que você participe, que você fique feliz fazendo a sua salopete e também torcendo por cada uma, tá bom? Eu vou torcer para que você seja a sorteada. E na próxima aula vamos nós duas juntas costurar e você vai ver como será fácil terminar a nossa salopete. Um grande beijo e até lá! Só não costura com esse curso que não quer, viu? Te abre tanta possibilidade de fazer tanta coisa boa, tanta coisa em pouco tempo, assim, o nível que você avança em pouco tempo, se você se dedicar mesmo. Em pouco tempo você tem, assim, um senhor curso, sabe? Eu fico louca para terminar meu serviço de casa, porque eu fico sozinha, né? É uma terapia muito grande, porque meus 2 filhos, um casou, o outro também formou e mora fora, tudo 400 quilômetros da minha cidade, e meu esposo sai para trabalhar, eu fico sozinha. Então, não, o dia é pequeno. Quando meu esposo chega, eu falo assim, já chegou? Porque é muito gostoso fazer, é prazeroso fazer os trabalhos. E a costura, então, ela traz para a gente assim, um prazer. Não existe depressão para ninguém se fizer isso. Não tem. Você finalizar, você vê aquela coisa tão bonita, e você que fez, né? Então, assim, você não olhou a do outro que fez e pegou e se frustrou, não, você foi passo a passo e você concluiu. E a sensação é muito, muito forte. Então, assim, eu fico feliz e venho logo para dividir com minha filha.